O Internacional negou uma proposta para liberar Gustavo Prado por 7 milhões de euros. A proposta teria vindo da equipe do Porto de Portugal, que tem interesse no jogador, que está consolidado na seleção brasileira sub-20. Nós vamos falar do valor estipulado pelo Internacional para começar as tratativas para liberar este atacante. Vamos falar também sobre um novo capítulo da máfia do apito. A partir da série e de algumas entrevistas concedidas por Edilson Pereira de Carvalho, o Internacional, a partir de um movimento de conselheiros, quer novamente que o Inter entre junto à CBF com um pedido de reconhecimento do título de 2005. E uma declaração forte vinda do ex-árbitro em relação a Luiz Sveiter e também a Márcio Rezende de Freitas precisa ser repercutida. Tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora atualizar todas as informações do Internacional nesta manhã de sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal. Vamos juntos rumo à meta de atingir os 20 mil inscritos até o final da temporada. Falta bastante coisa, então eu preciso que tu deixe teu like, que tu hype esse conteúdo, que indique o canal para outros colorados. Perfeito? Passa lá na KTO, kto.bet.br, te registra, faz teu cadastro, verifica ele, te inscreve na Liga do Milhão. Colorado entra em campo neste sábado para enfrentar a equipe do Palmeiras e tu tem a possibilidade da chance extra. Acessa a KTO, vai na aba de promoções, cria uma aposta com 3 seleções de mercados diferentes. Essa odd superando os 3 e tu apostando até R$25, tu vai ter uma possibilidade de, caso o teu palpite não bata, caso o seu palpite não bata, tu vai ter o teu dinheiro de volta, a KTO te garante. Então vai lá, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, brinque com responsabilidade. Gente, tô aqui para repercutir 2 informações importantes a respeito do Internacional, 2 fora das 4 linhas. A primeira é sobre uma proposta que o Internacional teria negado por Gustavo Prado. O Internacional recebeu 2 propostas nos últimos dias. A informação é do Alexandre Ernest, uma do Porto de Portugal, time que está observando o Gustavo Prado há bastante tempo, e a outra do mercado árabe. O time não foi revelado e nem os valores desta proposta. O fato é que o Inter negou e já tem um valor estabelecido para começar as tratativas por Gustavo Prado. Gustavo Prado é um jogador que está muito consolidado, né, na seleção brasileira sub-20, então é um jogador que está com seus 20 anos, o Inter contratou junto à Ferroviária, tem 70% dos direitos econômicos do jogador e sabe que é um jogador que é um ativo muito importante para futuras negociações. Gustavo Prado, ele ganha algumas oportunidades com o Inter, é utilizado em muitas das partidas, mas o principal destaque dele está nessa consolidação com o Ramon Menezes no time que vai disputar o Mundial da categoria nos próximos dias. Então, gente, sobre os valores dessa proposta que o Inter acabou negando. A proposta conhecida com valores que estava na mesa sendo avaliada pelo Inter era de 7 milhões de euros, aproximadamente 44 milhões de reais. Essa era a proposta, o Inter ficando com 70% ficaria com algo superior aos 30 milhões de reais caso aceitasse negociar o Gustavo Prado por esses valores. Entretanto, o departamento de futebol do Inter entende que o Gustavo Prado é um jogador que vale no mínimo 10 milhões de euros. E como o Inter tem 70% dos direitos, gostaria de ter esses 7 milhões só para o Inter, 7 milhões de euros só para o Inter, ou seja, 44 milhões de reais para liberar o Gustavo Prado, né, e ficar com a totalidade desse dinheiro, o resto ficaria para a Ferroviária, que tem 30% do jogador. Então o Inter observa o mercado, aguarda a participação dele com a seleção brasileira sub-20 para ver se esse valor vai aumentar. E como eu destaquei, tem um mínimo, 10 milhões de euros para liberar o Gustavo Prado. Gustavo Prado que tem 20 anos, hoje é um jogador da rotação, se a gente pode dizer, do Inter. Nessa temporada ele acabou fazendo 22 jogos com o Internacional e tem 2 gols marcados. Como profissional do Inter, ele tem 3 gols em 60
103 partidas, né? Mas daí tem que ver minutagem e tudo mais. Já com a seleção brasileira sub-20, ele participou do Sul-Americano, foi um jogador importante, chegou a ser titular em partidas decisivas, como o próprio jogo diante da equipe do Uruguai, tem gol marcado, tem assistência concedida, então é um jogador que está muito consolidado na sua categoria e cada vez mais busca seu espaço e as suas oportunidades entre os titulares, tá? Mas sobre o Gustavo Prado é isso, 10 milhões de euros no mínimo o Inter quer, e se a gente estabelecer a partir do percentual, a partir de 7 milhões de euros para o Inter liberar o Gustavo Prado, seja para a Europa ou para a Arábia. Agora eu quero falar com vocês, pessoal, sobre a máfia do apito, tá? Todo mundo tá acompanhando, todo mundo tá vendo a série que foi lançada, né, pelo Globoplay junto ao Sport TV, a partir da produtora Field Match, né, que fez todas as entrevistas, todas as pesquisas, falou com o André Rizek, falou com o Edilson Pereira de Carvalho, falou com o Márcio Rezende, falou com o Fernando Carvalho, falou com muitas pessoas, tá? Para desenvolver esse documentário, essa série que está disponível para quem quiser acompanhar no Globoplay. A partir disso, a partir dessa recordação dos 20 anos da máfia do apito, há um movimento por parte dos conselheiros do Internacional de que o Inter precisa voltar a entrar em contato com a CBF, solicitar à CBF que o título de 2005, seja revertido e seja do Inter. Porque o Inter ganhou na pontuação, né, original do campeonato, sem os resultados dos 11 jogos refeitos. E algumas entrevistas que estão sendo concedidas depois da divulgação da máfia do apito, e uma delas foi ao ar ontem no canal do Duda Garbi, no assado para o Edilson Pereira de Carvalho, que eu até queria colocar um corte aqui, tenho certeza que o Duda não teria nenhum tipo de problema que eu colocasse um corte aqui, mas eu sinceramente não quero colocar a fala do Edilson Pereira de Carvalho aqui, eu não quero colocar ele no canal, não quero colocar ele no vídeo, tá? Já foi um sacrifício colocar ele na thumb. Então, eu vou, né, de uma certa forma, por minha opção, espero que vocês entendam, eu não quero colocar o vídeo dele falando, porque assistir a série, assistir essa entrevista foi algo que me incomodou. Foi algo que me incomodou porque 2005 é algo que me machuca muito até hoje. Enfim, eu tinha 14 para 15 anos, era uma época onde eu tava com meu coloradismo muito acima e tudo que aconteceu me deixou muito, né, muito sentido, se a gente pode dizer assim, em relação a tudo que aconteceu. Mas, né, para trazer aqui, para explicar esse novo capítulo, né, da máfia do apito, essa entrevista que o Edilson Pereira de Carvalho concedeu pro Duda Garbi, ela traz algumas revelações muito importantes, tá? Primeiro, ele foi pago para fazer esse documentário e recebeu cerca de 50 mil reais para fazer esse documentário. Segundo ele, houve, né, mudanças no roteiro, coisas que ele não fez foram ditas que ele fez. O produtor acabou forçando que ele falasse outras coisas, que tudo que ele falou que ele fez está disponível na internet, precisava de algo novo e tudo mais. E a partir de tudo isso, na entrevista pro Duda Garbi, o Edilson atacou outras pessoas. Ele atacou o Luiz Sveiter, que foi o responsável por anular os 11 jogos, que, segundo ele, não tinham provas para que fossem anulados. Que o jogo que deveria ter sido anulado era Vasco e Figueirense, se eu não estou equivocado, que ele destaca. Que foi o jogo, sim, porque os outros nem estavam disponíveis, né, nas casas de apostas para que houvesse uma manipulação, ou seja, para que ele pudesse apostar, o cara, né, que estava pagando ele pagasse para ele manipular o jogo porque ele tinha uma aposta. Então, ele fala muito forte isso, de que não foram todos os jogos manipulados, que ele não entende por que o Luiz Sveiter, né, se ele tinha algum interesse ou, né, interesse pessoal, enfim, ele não diz isso, ele diz, eu não sei, mas eu não entendi porque esses 11 jogos foram anulados, e atacou fortemente o Márcio Rezende de Freitas, que tá na entrevista do documentário, que tá falando sobre o lance no Tinga. O Edilson Pereira Carvalho diz que naquele jogo ele tava torcendo pro Inter
Porque se o Inter fosse o campeão, ele não teria alterado o campeão brasileiro, como aconteceu por conta das 11 anulações, dos 11 jogos anulados. Outro detalhe importante, ele diz que não teve coragem o Márcio Rezende para aplicar, para dar o pênalti. Segundo o Márcio Rezende, ele disse que não viu. Como é que tu não viu o pênalti se tu vai lá e inclusive expulsa o Tinga? São discursos que não batem, sabe? O Márcio Rezende é tão culpado, por mais que ele não tenha manipulado, quanto o Edilson Pereira de Carvalho em relação ao título roubado do Inter em 2005. Então ele chega a brincar, ó, tem um código entre os juízes, o juiz é malandro, sabe? Se aquele jogo fosse no Beira-Rio, o pênalti tinha sido marcado. Ele não deu porque não teve peito, porque não teve coragem, porque tremeu, porque afinou, foi a expressão utilizada pelo Edilson Pereira de Carvalho. Então o Edilson Pereira de Carvalho, nessa entrevista pro Duda Garbi, ele faz muitas revelações sobre os bastidores do documentário, sobre tudo que tá acontecendo e cria novos capítulos para cada vez mais o Inter tentar, de fato, revogar esse título de 2005, buscar esse título de 2025. Eu já dei minha opinião, eu acho que é muito difícil de voltar, né? Eu falei no Entre Vozes, né, no debate que a gente teve, mas eu não tiro o direito de quem acredita de ir atrás. O Inter tentou lá em 2005, não deu certo, por questão de força política, por ameaça de não partir da Libertadores. Agora, 20 anos depois, o Inter não tem uma Libertadores garantida no ano que vem, o Inter não tá correndo nenhum tipo de risco. Então tem que ir, e é por isso que há um movimento dos conselheiros para que o Internacional entre junto à CBF para buscar esse título de 2005. Então, gente, é um passado sombrio, é algo que nos incomoda, é uma mancha no futebol brasileiro e eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso, tá? Fica a dica aí para quem quiser acompanhar, né? Tem corte também, quem quiser acompanhar sobre o que o Edilson Pereira de Carvalho falou pro Duda Garbi em relação a isso aí, a postura do Márcio Rezende e tudo mais. Deixa nos comentários aí, tu acha que o Inter tem que ir atrás, tem que ir na CBF, tem que buscar esse título de 2005 e o valor pedido pelo Gustavo Prado é suficiente, mas tá num valor ok? Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!